Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores. Está iniciando mais uma aula de língua portuguesa. O tema da aula hoje, o título, na verdade, Brincando com os Sentidos. O tema da aula, sentido figurado. Habilidade, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Eu sou a professora Andreia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Lembra que eu comentei que eu stalkear o chat, Deia? Lembro. Falei com você também, né? Então, eu dei uma olhadinha no chat. Melhorou, mas ainda tem lá algumas respostas que não competem à aula, certo? Então, a gente vai ficar de olho mais uma vez. Vou manter a nota de vocês 8, tá bom? E vou ficar de olho no chat, sim. Não dá para mandar beijo para todo mundo que manda beijo, mas sintam-se beijados, certo? Para mim e pela Andreia, né? Por mim e pela Andreia, certo, Andreia? Sim, certo, concordo. Então, tá bom. Continuando lá a aula de hoje, quais são os objetivos? Aprofundar estudos sobre sentido figurado por meio do gênero poema. Lembra sentido figurado? Vamos trabalhar isso. E conceituar e estudar ambiguidade e polissemia. Vamos explicar também, não se desesperem com as palavrinhas difíceis. Então, iniciando aí, pode abrir o chat. Vamos retomar o que você aprendeu até agora. Você se lembra o que é sentido figurado ou conotativo? Tente explicar com suas palavras. E sentido conotativo e denotativo. São a mesma coisa? Explique. Então, 2 minutinhos para vocês responderem no chat, tá bom? Voltamos. Muito boa a musiquinha para animar, né, gente? Melhor que a primeira lá. Vamos lá, Andéia? Vamos. Yasmin respondeu que sentido figurado ou conotativo é um tipo de ironia. Felipe disse que sentido figurado diz uma coisa que não é. Eric, sentido figurado é modo de dizer. João, sentido figurado é tipo ironia. Não são a mesma coisa. Isabela, quando tem duas palavras iguais em uma frase, mas elas não têm o mesmo sentido? É por aí, né, Andréia? Podíamos juntar essas informações e sistematizar, que é o que a gente vai fazer. E a segunda, eles conseguiram responder a diferença aí de conotativo e denotativo? A segunda, tem uns colocando que não sabem responder essa diferença, não. Acho que a gente vai ter que... Eu vi que alguém colocou assim, ó, esclarecer um pouco sentido mais. conotativo é o real. Na verdade, deu uma trocadinha aí, eu acho, a ideia. Isso. Eu vou esclarecer melhor hoje. Então, vamos lá, gente. Bora lá.
Sentido figurado ou conotativo é algo simbólico, quando o significado de uma palavra ou expressão vai além do sentido comum, denotativo ou real. Então, para quem anotou aí, ó, sentido conotativo é o real, é o contrário, tá? É o denotativo, aquele que denota de algo do dicionário, enfim, tá? Ele pode ser ampliado ou alterado no contexto em que a palavra ou expressão é empregada, sugerindo ideias que vão além do sentido mais usual. Exemplo, Júlia tem mãos de seda. Então, é o seguinte, seda é um tecido, certo, Andréia? Se eu falo que a Júlia tem a mão de seda, significa que ela tem a mão de tecido? Claro que não. Então, o que será que eu quero dizer com Júlia tem mãos de seda? Ela tem mãos macias, né? Exatamente. Então, Conforme aí... o tecido seda, né? Exatamente, Que é macio, porque né? a seda, para quem já pegou aí na seda, ela é um tecido puro, né? Então, ela é um tecido muito macio. Então, o sentido conotativo, gente, é realmente alguém colocou quando eu tenho mais de um sentido para uma palavra, certo? Que não é o sentido real. Então, Júlia tem mãos de seda, significa que ela tem a mão macia, né? A mão sedosa, enfim. Então, tem outro sentido além aí do seda, que é o tecido, ok? A gente até viu o exemplo. Pode, Déia? Posso só complementar uma coisa? Existe uma linha de estudos a respeito de sentido conotativo e denotativo, que não sei se eu vou conseguir ajudá-los, né? Mas diz assim, o sentido denotativo é aquele do dicionário, somente aquele. A partir do momento que uma palavra vai para um contexto, ela já adquire um sentido. Então, essa linha de estudo segue nesse sentido. O conotativo é sempre que a palavra está aplicada, e o denotativo é a palavra lá no dicionário. Talvez isso ajude. Talvez né? ajude. É uma linha de pensamento, é uma linha de estudo. Perfeito. Tá? É o que a gente vai até fazer hoje, analisar como o sentido está sendo empregado ali daquela palavra. A gente vai fazer um exercício assim hoje, tá? Então, continuando aí, pessoal. Vocês já ouviram falar? Respondam aí no chat. Em Fernando Pessoa, sabe quem foi e o que fazia? 1 minutinho para vocês responderem. E aí, Andréia, eles sabem quem foi Fernando Pessoa? Maicon Teles disse que é um escritor, muito bem. O Pro Rogério disse, sim, poeta português, o poeta dos heterônimos. Legal, Pro, obrigada pela contribuição. Mais alguém, Déia? Eu vi que alguém colocou ali um pintor. Alguém colocou pintor, colocaram poeta, colocaram filósofo. O Denis também colocou sim, ele é um escritor. Olha só que engraçado, o Felipe disse, é uma cidade, não é? Também é, né, Fernando Pessoa. Bom, então vamos lá. Quem foi Fernando Pessoa? Déia, você lê pra gente? Coloca o texto na tela, por favor. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nascido em 13 de junho de 1888, em Lisboa, capital de Portugal. Foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português.
Ele é até hoje um dos poetas mais importantes, não só em Portugal, como aqui no Brasil também. Além de escrever textos e assinar como Fernando Pessoa, adotou outros heterônimos, escritores fictícios, criados por ele com personalidades próprias, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Bernardo Soares. Muito bem, obrigada, Andréia. Então, assim como o professor bem colocou para vocês, ele é um poeta português. E ele adotou outros heterônimos. Então, assim, Fernando Pessoa escrevia com outras personalidades, o que é muito interessante. Sim, são mais de 70. Exatamente. Aí a gente só colocou alguns, gente. Se vocês procurarem, mais se destacam, né? Exatamente. Temos obras assinadas por esses heterônimos, mas que quem escreveu? Fernando Pessoa. E por que ele fazia isso? Porque ele era um gênio, gente. Ele era demais. E cada um desses heterônimos tinha sua personalidade, escrevia sobre alguma coisa, tinha uma crítica social e política por trás, assim, muito, muito, muito maravilhoso. Continuando, a atividade de hoje, que está na apostila de vocês, tá? Caderno do aluno, página 31, desculpa, volume 2. Lembrando que tem 2 volumes aí, né? O que tem arte e língua portuguesa, e um outro caderno que tem outras disciplinas, então não confundam. Qual que é a atividade de hoje? Já dizia o genial Fernando Pessoa, um grande inventor da arte literária. Navegar é preciso, viver não é preciso. A que se referia o poeta? A ideia de necessidade ou a de precisão? A arte literária é assim, possibilita a construção figurada, conotativa da linguagem, como se observa no trecho do poema de Pessoa a seguir. Aí eu tenho uma foto bem interessante, ó. Aqui também é a foto de Fernando Pessoa, certo? Uhum. Então, aí, para vocês terem uma ideia de quem foi Fernando Pessoa, como ele era, ok? Aí nós temos a atividade. Divulgar é preciso. Você lê para mim, Déia? Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Muito bem. É um trecho apenas, tá, gente? Como foi retirado lá, olha a aspa, certo? Uhum. E agora vocês vão responder aí no chat, pode abrir o chat. Pense nas seguintes expressões. Divulgar é preciso, navegar é preciso e viver não é preciso. Procura aí no dicionário, ou aonde você achar melhor, qualquer site de busca, enfim, o que significa a palavra preciso. Será que todas as palavras podem ser substituídas pela palavra preciso nas sentenças acima sem perder o real sentido, hein, Andréia? Todas têm o mesmo sentido, o mesmo significado? Procurem aí, então. Vou dar o quê? 1 minutinho? Porque eu acho que, mesmo sem procurar, já dá para a gente resolver. Então, 1 minutinho aí para vocês procurarem o que é preciso, certo? Muito bem. Alguém pontuou aí a questão do tempo. Era só uma sondagem, gente. Caso você não soubesse ou não tivesse em mente o que você acha que é preciso, você dava uma pesquisada. Mas aqui é só uma sondagem, tá? Então, o que tem na cabeça, certo? Andréia, o que eles colocaram aí? Olha, Kaique disse que é necessidade. Juan disse necessário. Vitória, que faz falta. Nicole, uma necessidade. Indispensável, Yasmin, né? Também colocaram. Isso, faz falta, necessário, indispensável. Muito bem, gente. É Letícia por aí. Também, indispensável. Agora, a gente vai ter que aplicar isso nas frases, certo? Então, seguinte, agora eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Já pode até abrir no chat aí para quem quiser responder.
Temos aí, divulgar é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à necessidade? Será que as 3 expressões aí, vamos colocar assim, A, B e C, para ficar mais fácil? 1, 2, 3. Como já tem alternativa, eu vou colocar 1, 2, 3, tá? Isso. Divulgar é preciso ficar como 1, navegar é preciso ficar como 2 e viver não é preciso ficar como 3. Qual ou quais dessas expressões aí, a 1, a 2 ou a 3, expressa a ideia de necessidade? Preciso tem esse sentido, necessidade. Coloquem aí para mim, por favor. 2 minutinhos. Muito bem. Andréia, o que eles colocaram aí? Olha, referente à letra A, né? Em que momento preciso equivale à necessidade? Então, o Henrique colocou na 1, na 2 e na 3. Guilherme colocou somente na 2. Pedro colocou 1 e 2. Estevão na 1. Laura na 3 e na 1. Acho que é melhor a gente ir falando, né, Dani? Isso, então é o Pra ficar 1, seguinte, 2 e 3. antes de eu responder essa, que eu vou responder as 2 juntas, tá, Deia? Tá, Eu vou ok. verificar a B com eles agora, tá? Tá. Então, a gente colocou no sentido de necessário, ok? Agora, a segunda aí, sentido de precisão ou exatidão. Qual ou quais das frases aí tem esse sentido de precisão ou exatidão? A 1, a 2 ou a 3? Respondam aí para mim, por favor.
E agora, Andréia, melhorou, dificultou, bugou? Como eles dizem, bugou agora. Professora Ana Júlia, não entendi nada. Mas alguns responderam, né? O Christopher colocou que é só A2, o Alisson A2, o Christian A2, Matheus 1, Elton 2, Camille 2, Gustavo 2, Guilherme 1. Legal, então assim, na A tiveram muitas divergências, né? Muitas respostas, 1, 2 e 3. Já na B, a maioria optou pela 2, certo? Então, de repente, tem aí uma dica. Vamos lá verificar, gente. Então, o seguinte, a A, qual que tem um sentido de necessidade? Eu vou dar como exemplo aqui o divulgar é preciso. Por quê? Divulgar é necessário, ok? Ai, mas viver também não é necessário? A gente vai analisar essa, segura aí, ok? Então, a primeira fica como divulgar é necessário. A gente pode até voltar lá para o poema, certo, Andréia? Uhum. Vamos voltar aqui para o poema. Qual que é o slide? Aqui, ó. Divulgar é preciso, que é logo o título do poema, tá? Então, divulgar é algo que é necessário, ok? Aí, continuando aí a B, que a maioria acertou para mim, o que vocês colocaram? A maioria 2, né, Andréia? Maioria 2. Navegar é preciso. Já aqui, navegar é preciso no sentido de exatidão. Então, realmente, navegar é algo exato, né? Tem lá a bússola, que ajuda a gente a navegar, porque você tem que ter uma exatidão para onde você vai. Senão você acaba indo ao léu, né? Porque, gente, o mar aí é vasto, certo, Andréia? Uhum. Então, tem que ser algo preciso, algo exato, ok? Então, navegar tem realmente que ter esse sentido. Então, parabéns aí, porque a maioria conseguiu entender. Aí, pro e viver. Calma que a gente vai chegar lá. Agora é a C. Nas situações acima, a expressão é preciso pode ser considerada ambígua. O que é ambígua? Ambígua tem vários sentidos, mas como vocês são do 6º ano, eu vou tentar simplificar, tá? Uma das definições da palavra ambígua é aquela que permite 2 ou mais interpretações diferentes, que é o caso que a gente tem aí do preciso, certo? Eu tenho mais de uma interpretação. Pode ser necessário ou pode ser preciso de precisão. Qual dessas sentenças, olha que está fácil agora, hein, Andréia? Agora deu uma esclarecida, né? Porque a gente já viu a A1, a gente já viu a A2, a A3 a gente não viu. Será que é essa ou será que é pegadinha? Pode ser pegadinha. Então, vamos analisar aí 2 minutinhos. Qual das frases abaixo aí tem esse sentido ambíguo? Frases acima, na verdade, né, gente? Está acima da questão. 2 minutinhos. E agora, Andréia? E agora, José? Já que a gente está na onda do poema. A maioria colocou que era número 3.
Mas a Ana Clara colocou 1. A Yasmin colocou 1. Mariana, 1 e 2. Nicole, 2. Arthur, 2 e 3. Angelina, 2 e 3. Muito bem, gente. Então, vamos verificar. Seguinte, ó. Verificando respostas aí. Então, eu tenho lá, divulgar é preciso. Coloca na tela a resposta, por favor. Obrigada. Navegar é preciso. E viver não é preciso, certo? Nas situações acima, a expressão é preciso pode ser considerada ambígua. Qual que é a resposta? Nas 3 frases. Realmente, a palavra preciso pode ter mais de um significado e, às vezes, até sentido figurado. Fernando Pessoa colocou, inclusive, de propósito isso, certo, Andréia? Para ter essa brincadeira, esse jogo de palavras e de sentido. Inclusive, a Andréia fez uma atividade que depois ela vai explicar até para vocês o que ela fez, que é bem legal para exemplificar, tá? Agora, quando eu coloco lá em viver não é preciso, pode manter a resposta na lousa. Obrigada. Em viver não é preciso, pode-se pensar que preciso pode significar que viver não é necessário ou essencial. Então, ele pode colocar lá para ele que viver não é tão necessário. Inclusive, alguém respondeu isso. Ah, Pro, mas eu respondi isso né? Sim. Ou pode ser também questão de precisão ou exatidão. Por quê? Viver não é exato. A vida é cheia de imprevistos. Eu não vivo todo dia da mesma forma. Às vezes eu até me planejo para viver assim, mas não acontece, né, Andréia? Às vezes nem planejando, né? Às vezes nem planejando. Então, assim, ó, essa última frase, ela realmente tem um sentido mais amplo da ambiguidade, certo? E até de uma outra palavrinha que a gente vai usar já já. Porque ela pode ser aplicada no poema como esses 2 sentidos, ok? Mas o preciso pode ter vários sentidos, realmente. Você quer falar da sua experiência? Eu vou. Enquanto eu for falando, dá para a gente voltar o slide das respostas anteriores? A Pro Vivian pediu, a Pro Vivian pediu. Esse daqui? Repassar das primeiras questões. Enquanto você deixa o slide na tela, eu falo um pouquinho da atividade. É o seguinte, eu fiz uma atividade com os alunos com as trovinhas do Fernando. É um livro de trovas do Fernando Pessoa. O livro se chama, se não me engano, Quadras ao Gosto Popular. Então, as trovinhas ou as quadras são poeminhas aí de 4 versos, né? Uma composição poética de 4 versos de 7 sílabas cada um. Né? Preferencialmente vai rimar a segunda com a quarta. E eu fiz essa atividade para que os alunos conseguissem trabalhar a questão do poema por conta da Olimpíada de Língua Portuguesa. Né? Então, como o gênero é poema, né? Pelo menos era, eles faziam então essas 4 linhas, que eu chamava bem assim, fácil para eles, são os 4 versos, para poderem rimar ou a segunda com a quarta, ou a primeira com a segunda, ou a terceira e a quarta, né, conforme eles fossem conseguindo. É claro que eu não pedi as 7 sílabas poéticas, não. Gente, só lembrando e pontuando, Andréia, verso é a linha do poema, tá? Isso que a Andréia tá falando. Então, rimava a primeira linha com a quarta linha, certo, Andréia? A primeira e a terceira, a segunda e a quarta. Muito bem. Certo? Então, é uma atividade legal, até para os professores, né? Uma dica, né? Eu fiz isso e deu certo, eu acho que é uma dica legal. Então, se não me engano, chama Quadras ao Gosto Popular. São 325 quadras, e assim, de temas variados. E como o Fernando Pessoa é difícil, né, para o 6º ano, as quadrinhas são bem legais. Elas lembram, inclusive, as quadrinhas, aquelas quadrinhas, para quem é da minha época, de criança, que vinha numa balinha, numa gotinha de hortelã. Eu não sempre lembro. Vinha, você não é da minha época. Vinha sempre uma quadrinha que era adesiva e a gente tirava, colocava no caderno, era coisa da... Maravilhoso. Os pros que são da minha época vão lembrar do que eu estou falando. Muito bem. Deu para a professora pegar? Eu acho que deu, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Por dentro do conteúdo. Então, eu falei da palavra ambiguidade, certo? Então, a ambiguidade é a duplicidade de sentido numa mesma sentença. Então, quando a gente fala lá do sentido conotativo, a ambiguidade expressa também exatamente o sentido conotativo, certo, Andréia? O sentido figurado. Porque eu vou utilizar a palavra, não no sentido real necessariamente, mas dependendo do contexto que ela tenha, ok? O contexto que ela esteja aplicada, na verdade. Pode gerar um desentendimento no discurso por haver mais de uma interpretação possível para isso, que foi o caso do preciso,
né? Esse poema foi muito bem escolhido justamente porque esse preciso pode gerar aí algumas dúvidas, que foi o caso que a gente viu aqui nas respostas, e muitas interpretações, o que é muito legal. É um vício de linguagem. Ai, por que é um vício de linguagem? Porque muitas vezes algumas pessoas usam isso cotidianamente e até erroneamente, né, Andréia? Você Isso. quer dizer alguma coisa e acaba dizendo outra. E a pessoa não entende, seu discurso fica equivocado. Posso só complementar uma coisa? Pode. Esse vício de linguagem, então, ele não pode acontecer, por exemplo, num texto num artigo de divulgação científica, num texto informativo, porque essa ambiguidade ela pode se dar tanto quanto ao uso da palavra, quanto à construção do texto. Então, às vezes, a construção dá essa ambiguidade e isso compromete a construção do sentido do texto. Exatamente, certo? a coesão do texto, porque às vezes fica, mas o que realmente essa pessoa quis dizer aqui? Tem vezes na vida que a gente precisa ser exato, preciso no sentido de exato, tá? E na aula de hoje a gente vai focar na ambiguidade no sentido de polissemia. Nossa, que palavra é essa? Calma que é tranquilo. Então, assim, ó, ambiguidade, pensa assim, duplicidade de sentido. Eu tenho até um exemplo que eu uso muito na minha sala de aula, mas eu não posso usar aqui na TV. Pelo amor de Deus. Não posso. Então, eu vou deixar para a próxima. Quem quiser aí me stalkeia que eu falo qual é o sentido. Aí, vamos passar aqui, então. Ambiguidade e polissemia ocorrem quando uma mesma palavra passa a ter sentidos diferentes de acordo com o contexto. Exemplo aí, Mariana pintava sua filha como uma menina doce. Esse pintava pode ter mais de um sentido, certo? Ela descrevia sua filha, ela pensava e descrevia sua filha como uma menina doce para as pessoas, certo, Andréia? Sim. Ou, de repente, Mariana estava pintando, desenhando uma imagem lá com tinta da sua filha, que aparentava ser uma menina doce. Então, assim, pode ter esse pintava mais de um sentido. Quem nunca usou, esse menino aí tá dando pinta de alguma coisa, né? Pode ser um sentido até pejorativo, né? Pode ser, inclusive, pejorativo, exatamente. E aí vocês vão responder no chat, que agora a gente vai praticar. A ambiguidade e a polissemia podem ser utilizadas muitas vezes de forma proposital, a fim de brincar com os sentidos e interpretações. Veja estes exemplos. Os pais precisam dar bolachas para ensinarem seus filhos. Tire a mão da minha poupança. E vendo o sol nascer. Eu quero que vocês façam o quê? Coloque aí, como se fosse 1, 2, 3, certo? Na 1, qual que é o sentido de bolachas aí? E na 2, pode abrir o chat já. Qual que é o sentido de poupança aí? E na 3, qual que é o sentido de vendo, certo? Vocês vão responder para mim. Eu vou dar 3 minutinhos, porque essa pode demorar um pouquinho mais, certo? Então, vamos lá, 3 minutinhos.
E aí, Andréia? Vamos lá. Para bolachas, então, né? Que é a primeira, é isso? É. Para bolachas, colocaram, que é comida, biscoito. A Mirella colocou tapas. Isso, o sentido real, né? Dar bolacha, sentido real. Para Poupança. poupança, olha, eles foram no sentido real também aqui, viu? Que eles colocaram? A questão de fazer uma reserva de dinheiro, né? A Cristiane colocou bumbum. Cristiane colocou bumbum. A Cristiane colocou bumbum, é verdade. Que- Cristiane. E alguém colocou aqui... Alguns disseram que não entenderam. não entenderam. Mas Alguns disseram que não entenderam. Tá. E a terceira, vendo o sol nascer. Vendo o sol nascer. Olha, eu tô procurando aqui. A do Vendo o Clara Sol colocou Nascer. ver. E a Maria Júlia colocou olhando. A Lívia colocou observando. Então é o seguinte, ó, para quem não entendeu. Se eu digo... Quer falar, Déia? É, a Mariana. A Mariana colocou assim: eu acho que os pais precisam bater, ela colocou entre aspas o bater, para ensinarem seus filhos. Né? Isso do. Então é o seguinte, ó, para quem Bolacha. disse que não entendeu aí. Quando eu falo de sentido figurado, aí no caso de ambiguidade e polissemia, significa que uma palavrinha, ela tem mais de um sentido. Eu vou analisar a frase, analisar o contexto e ver qual o sentido que essa palavrinha aí está sendo empregada. Será que ela tem o sentido denotativo, que é o sentido real? Ou será que ela tem o sentido conotativo figurado, hein, Andréia? Que ela foi utilizada, mas com outro sentido além do real. Vamos analisar? Agora que são elas, hein? Então tem aí, ó. Os pais precisam dar bolachas para ensinarem seus filhos. Bolacha, no sentido real, é um alimento, certo? Que alguém até colocou biscoito, porque tem algum lugar que é biscoito, tem algum lugar que é bolacha, né? Agora, se for no sentido figurado, pode ser o quê? Tapa. Exatamente, os pais precisam dar tapa para ensinar seu Tapinha, filho. né? Um tapinha. Tapinha, de né, leve. gente? Não estamos aqui falando que pai tem que bater no filho, não. Não, Pelo contrário, não. foi só um Pelo exemplo. amor de Deus. E pode ser só o sentido de bolacha mesmo. Às vezes ele educa dando um brinde, um presentinho, né? Aí você fez algo certo, toque uma bolacha, um chocolate, que seja. A segunda aí, tire a mão da minha poupança. Poupança é um tipo de conta, tá? Quando vocês forem mais velhos, aí até alguns já podem ter uma conta poupança, que a gente guarda dinheiro, que a gente poupa dinheiro, certo? Ou pode ser também, como a Cristiane colocou, bumbum. Tire a mão do meu bumbum. Mas a Pro não quer utilizar esse sentido, é o outro, tá bom? E o terceiro aí, vendo o sol nascer. A maioria colocou aí vendo no nascer. sentido de assistir, que realmente é isso. Mas pode ser também vendo o sol nascer, não pode, Vendo o Andréia? nascer do sol. Vendo o Inverte nascer pra- do sol. Isso. Isso, vendo o nascer do sol. Sim, A pessoa de está vender. vendendo o nascer do sol. Sim. O que não é possível, mas é isso que a Andréia até colocou, quando a gente escreve, de repente, um texto e fica amplo demais, né, Andréia? E não fica claro. Então, gente, sintetizando aí como sugestão de atividade, que tal você produzir um poema, um conto, uma fábula ou um anúncio brincando com esses sentidos? Usa aí sua criatividade e compartilha com a gente, tá bom? Por hoje foi só. Agradeço, Andréia, muito obrigada. Obrigada, alunos e professores, pela participação de vocês. Beijo! Obrigada. Beijo.